Vamos ficar de pé. Depois vocês vão ficar um bom tempo sentados. Antes nós vamos orar, pedir a Deus que nos ajude a entender, a compreender a sua palavra, possa nos fazer absorvê-la e, absolvendo-a, colocando em prática na nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Deus, eis aqui o teu povo, parte da tua igreja, meu Deus, que está espalhada pelo mundo. Nós estamos reunidos aqui em teu nome para te bendizer, para te adorar, para te exaltar, como também para nessa noite ser edificados e abençoados com a tua palavra, Senhor. Deus, nos ilumina a mente, Senhor, abre o nosso coração, nos faz, meu Deus, ficar compenetrados, meu Deus, e receber a tua palavra, e que ela entre, meu Deus, na nossa mente, desça ao nosso coração e possa nos fazer refletir sobre que tipo de cristianismo, Senhor, nós temos vivido, meu Deus, no nosso dia a dia, na nossa caminhada aqui nesse mundo. Nos ilumina pelo teu Espírito, me ajuda nessa hora. Tu sabes que sou pó e cinza e que preciso, meu Deus, da tua ajuda, da tua ação, da ação do teu Santo Espírito na minha vida, Senhor. Te peço nessa hora e te oramos no nome de Jesus. Vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse 3, nós estaremos lendo do verso 7 até o verso 13. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Todos encontraram aí, irmãos? Vamos ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que fareis de alguns os que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que eu os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem sentar, irmãos. A carta à igreja, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. A carta à igreja de Filadélfia é a penúltima carta que Jesus direcionou àquelas igrejas na região chamada Ásia Menor, que hoje é conhecida como Turquia. Nas 5 cartas anteriores, antes dessa carta, apenas a carta direcionada à igreja em Esmirna foi contemplada só com elogios. A segunda carta, que só contém elogios, direcionados por Jesus Cristo, foi justamente a carta à igreja de Filadélfia. A primeira carta que foi direcionada àquelas igrejas foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja cheia de virtudes, era uma igreja perseverante em meio às tribulações.
era uma igreja fiel às Escrituras, era uma igreja ortodoxa. No entanto, a igreja de Éfeso havia perdido o encanto, né? Ela havia perdido o entusiasmo, aquilo que Jesus chamou de ter perdido o seu primeiro amor. Isso era a marca da igreja de Éfeso. A segunda carta foi à igreja de Esmirna. Como eu falei, né? Ali Jesus só teve elogios àquela igreja. Era uma igreja materialmente pobre, mas era uma igreja rica espiritualmente. Era uma igreja fiel. A terceira carta foi direcionada à igreja de Pérgamo. Aqui encontramos, assim como na igreja de Éfeso, uma igreja ortodoxa e também perseverante na tribulação. Contudo, era uma igreja que condescendia com os erros de alguns irmãos que estavam em meio à igreja, principalmente aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão, que era um tipo de condescendência acerca da imoralidade sexual. A quarta carta foi direcionada à igreja de Tiatira. Era uma igreja perseverante em meio à tribulação. Ao contrário da igreja de Éfeso, era uma igreja que não havia perdido o seu encanto por Jesus, não havia perdido o seu entusiasmo em relação ao Senhor. No entanto, alguns que faziam parte daquela igreja estavam negligenciando uma vida de santidade. A quinta carta foi dirigida à igreja de Sardes, que era uma igreja, né, que tinha uma aparência de que era uma igreja viva, de que era uma igreja vibrante. No entanto, como Deus não vê apenas as aparências, né? Nós, como seres humanos, vemos só as aparências, o exterior. O Senhor, Ele vê o íntimo, o profundo, né? Os seus olhos são, como diz a Bíblia, chamas de fogo. Penetra, sabe quem de fato nós somos. Era uma igreja que tinha aparência de que estava viva, no entanto, estava morta, como disse o Senhor Jesus. E agora chegamos na penúltima carta que Jesus direcionou às igrejas do Apocalipse, ali, as igrejas da Ásia Menor. E essa carta foi dirigida aos irmãos que viviam na cidade de Filadélfia. Essa cidade ela foi fundada por volta do ano 159 a 138 a.C., por um rei chamado Átalo II Filadelfo. Átalo era conhecido pela devoção que ele tinha ao seu irmão Eumenes. Daí o nome da cidade ser Filadélfia, né? Que é o amor entre irmãos, né? Devido a essa devoção que Átalo, que foi o fundador dessa cidade, tinha ao seu irmão Eumenes. A cidade era conhecida, né, por ser um lugar que tinha muito abalos sísmicos, assim como nos dias de hoje, né? Esses dias nós assistimos tremores, terremotos lá na Turquia, onde morreram, né, centenas de pessoas. E no ano de 17 depois de Cristo, a cidade de Sardes, assim como a cidade de Filadélfia, ela foi completamente destruída, né, por ocasião de um terremoto. Posteriormente, foi pensado, né, isso vai ter tudo a ver com a contextualização dessa carta mais na frente, né? Uma cidade que era acostumada a abalos sísmicos, como também a tentativa de se trocar o seu nome para Neo-Cesareia, que seria um tipo de Nova Cesareia, né? Uma cidade que foi construída ali na Palestina em homenagem a César. E se trocar o nome de Filadélfia para Nova Cesareia ou Neo-Cesareia, em homenagem ao imperador Tibério César, que havia dado uma ajuda, né, uma oferta muito pomposa para a reconstrução daquela cidade. Filadélfia estava numa região produtora de uvas e também de produção de muito vinho. Sendo assim, ela se tornou um centro de adoração a Dionísio,
o Deus do vinho e da fertilidade. Esse é o panorama, né? O contexto histórico, né? E cultural e geográfico ali daquela cidade. No verso 7, eu peço para você olhar para as escrituras mais uma vez. Jesus aqui apresenta as suas credenciais à igreja de Filadélfia. Ele diz, eu estou usando a versão, viu, revista atualizada, viu, pastor Jorge, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus se apresenta como sendo, né, o santo, aquele que foi separado, que possui santidade absoluta, né, em contraste com aqueles que vivem no pecado. Além disso, ele afirma que é o verdadeiro, né, ou seja, que não é uma cópia. Em meio ao contexto pagão daquela época, que havia centenas, talvez milhares de divindades, né? Alguns hoje se falam que há até milhões de divindades, principalmente se você for estudar o hinduísmo, né? Mas somente ele é o verdadeiro. Ele possui, né, autoridade nos céus e na terra. Por isso que no texto diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, né? Quando ali estava para ascender aos céus, fechando o livro de Mateus, nós lemos em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus dizendo para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Apocalipse capítulo 1, verso 18, ele diz o seguinte: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele não tem apenas as chaves da morte e do inferno, mas também tem as chaves, né, das portas, tanto da salvação e do serviço. Isso que nós vamos ver agora a partir do verso 8. No verso 8, na parte A, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Irmãos, a primeira porta, né, é a porta da salvação. Em João capítulo 10, verso 9, Jesus diz o seguinte: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. No capítulo 7 de Mateus, nos versos 13 e 14, Jesus também usa essa figura da porta, quando ele diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram por ela. Aqui Jesus usa essa figura dessas duas portas, uma larga, espaçosa, né? Uma rua, uma avenida muito larga e espaçosa, que tem muitas pessoas percorrendo e andando por essa avenida e entrando por essa porta. E um caminho, uma rua estreita, um caminho sinuoso, uma estrada apertada, uma porta apertada, que são poucos os que entram por ela. Em Lucas 13, 24, 28, nós lemos o seguinte: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são.
afastem-se de mim, todos vós que praticam a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Irmãos, como é forte essa palavra. É possível, irmãos, que muitos de nós que estamos aqui, que religiosamente nos deslocamos de nossas casas todos os domingos, seja pela manhã, seja à noite, que participemos dessas ordenanças que o Senhor Jesus nos prescreveu em sua palavra, de participar da ceia do Senhor, de ser batizado, de ter nosso nome arrolado no rol de membros das igrejas, das nossas igrejas. É possível, irmão, que muitos dos que estão aqui naquele dia estejam nessa situação aqui de bater, de tentar entrar, mas de ter uma porta fechada, de ser rejeitado pelo Senhor. Isso é muito forte, e é preciso nós refletirmos sobre isso. Que caminho nós estamos andando aqui nesse mundo? Por onde temos caminhado? Por essa porta larga e espaçosa que o mundo, irmão, que a esmagadora maioria das pessoas estão caminhando. Ou nós estamos caminhando, ou nós estamos andando pela estrada do Evangelho, que nos desafia a renunciar a nós mesmos, a renunciar à nossa vontade, ao nosso eu, ao nosso querer. Tem coisa pior, irmão, do que você dizer não a você mesmo. Para ser cristão, para andar nessa estrada, por esse caminho apertado, para entrar por essa porta, a primeira coisa que nós temos que fazer é renunciar a nós mesmos. Jesus disse: aquele que não renunciar a tudo quanto tem, ele não pode ser meu discípulo. Mas o que nós temos visto nos nossos dias, né? Pessoas senhoras de si, né? Que interpretam as escrituras conforme as suas conveniências, que sempre arruma um jeitinho, né, para distorcer a palavra, para justificar o seu pecado. Nós somos mestres em justificar o nosso pecado. É difícil, irmãos. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele foi confrontado, né, pelo profeta, ele disse: pequei. Ele não tentou justificar, porque ele podia ter dito: mas aquela mulher estava lá na sacada, ela estava nua, né? Ela não foi prudente, né? Ela podia ter ido tomar o seu banho de sol ali, num lugar onde não estivesse tão exposta. Não é isso? Mas ele não. Esse eu pequei. Mas é difícil. Sempre nós queremos dar uma justificativa para o nosso erro. Isso é andar pelo caminho da porta larga. Cuidado, né? Cuidado. A nossa vida, irmãos, aqui nesse mundo é como uma vela acesa. Nós temos data de validade. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Pode surgir uma enfermidade, né? Que o diagnóstico para você sejam poucos meses ou poucos dias de vida. E aí? Ou nós podemos, será que nós estamos livres, né, das intempéries da vida? Não. Ontem eu estava ouvindo um hino, né, de um cantor, um hino bem antigo, né? Eu perguntei a um pastor mais experiente: quem é esse irmão, ainda vive? Ele disse: não, ele era muito meu amigo. Ele morreu num acidente ali na estrada de Itambé, como quem vai para Recife.
bateu na traseira de uma carreta e morreu. Não deu tempo para nada. A porta da salvação, ela está aberta. Enquanto nós estivermos respirando com esse fôlego de vida, há esperança. Eu não sei como é que você tem andado, por onde você tem andado, né? Aqui na igreja é até relativamente fácil nós sermos crentes, né? Eu quero ver lá fora, meu amigo. É no ambiente que você está lá fora, na escola, no trabalho, na vizinhança. Que tipo de crente você tem sido? Como as pessoas têm olhado para você? Irmãos, nós estamos vivendo numa época de grandes oportunidades. Nós vamos falar isso daqui a pouco. De grandes oportunidades. Porque o mundo está se degenerando, está se decompondo. Tudo está se dissolvendo, tudo muito rapidamente, irmão. Onde é que nós vamos parar? Porque no passado ainda existia um certo temor na população, né? Um certo freio moral. Hoje não existe mais freio moral nenhum, não existe mais temor nenhum. E os crentes que podiam estar andando por esse caminho apertado, por esse caminho estreito, entrando por essa porta estreita, consequentemente iriam se diferenciar. Porque o mundo está caminhando nesse fluxo de multidões, de porta larga, de caminho espaçoso. Quando alguém olhasse para um crente, sabe, esse cara é diferente. Ele não está andando no nosso caminho. Ele não está tendo as nossas mesmas práticas. Ele não tem nosso mesmo discurso. Ele não veste as nossas mesmas roupas. As mulheres não transpiram sensualidade. Essas mulheres são recatadas, são discretas. Elas não atraem para si os olhares cobiçosos dos homens. Mas será que é isso que a gente tem visto? Ser homem e ser crente nos nossos dias é muito desafiador. As mulheres às vezes não entendem isso. Minha mulher às vezes não entende isso, né? Mas o homem é pelo olho, é pelo olhar. Converse com sua mulher, viu? Converse com sua filha. Às vezes ela está sendo instrumento. E os homens também, né? Sei que a natureza feminina é diferente da masculina, mas o homem é... Eu vou trocar de equipamento, viu? Que esse aqui está velhinho. Ou adotar o pastor Rony e seus papelzinhos aqui. Ele está apagando aqui a tela. A porta da salvação está aberta, que nós possamos entrar por ela. Agora, Jesus não apenas abriu a porta da salvação, né? Ele também abriu a porta do serviço. Jesus põe diante de nós duas portas: a porta da salvação e a porta do serviço. Ele nos manda entrar por uma porta e sair por outra. Nos manda entrar pela porta da salvação, mas também nos manda percorrer essa porta do serviço. A igreja, irmãos, não foi chamada para ser um fim em si mesma. Nós temos uma missão. Nós não podemos nos enclausurar aqui entre essas quatro paredes, né? Os irmãos lá da igreja primitiva do primeiro século, né? Quem não queria estar numa igreja onde ali estavam os 12 apóstolos de Jesus, realizando seus milagres, proferindo, né, as suas pregações? Quem não queria fazer parte da igreja de Jerusalém? Todos nós.
mas foi necessário Deus enviar uma perseguição para que aqueles irmãos fossem dispersos pelo mundo, e ao serem dispersos pelo mundo, eles fossem levando essa mensagem, a mensagem das boas novas, a mensagem da salvação. Em Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Certa feita, o pastor Aurivan Marinho, pregando na Consciência Cristã, ele disse que nós não fomos chamados apenas para adorar, mas também para evangelizar. Qual é o melhor local de se adorar a Deus? Quem poderia me dizer? Qual é o melhor local de se adorar a Deus? Você sabe qual é o melhor local de se adorar a Deus? É no céu. Se o crente fosse só chamado para adorar, ele se convertia e Deus o quê? Arrebatava ele lá para o céu, para a eternidade, porque lá não tem local melhor para adorar. Os anjos, né? O Deus eterno, aquela visão que Isaías teve lá no capítulo 6, né? Ele até disse: eu vou morrer, porque eu tive essa imagem agora da glória celestial. Não, mas Deus nos chama para adorá-lo nesse mundo, mas também nos chama para levar essa mensagem àqueles que não a conhecem. Nós temos uma missão, nós precisamos, né, de que Deus desperte em nossos corações aquele mesmo zelo que havia nos apóstolos dos dias de Jesus, um zelo apostólico. Nós precisamos que Deus desperte em nós, né, que consideremos tudo como perda por amor a Cristo. Nós precisamos que Deus desperte em nós, que nós arrisquemos nossas vidas, nossas carreiras, nosso conforto, a nossa reputação por amor a Ele. Em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, o apóstolo Paulo diz: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Eu falei aqui que Deus nos abriu, nos deu e colocou diante da igreja de Filadélfia duas portas: a porta da salvação e a porta do serviço. Paulo tinha passado pela porta da salvação no caminho de Damasco, mas Deus o chamou agora para a porta do serviço, e ele entendia isso. E quando ele estava lá em Éfeso, ele escreve aos irmãos de Corinto, ele diz: olha, Deus me abriu uma porta ampla e promissora. Quando estava preso lá em Roma, em Colossenses capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz: ao mesmo tempo, orem também por todos nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Olha aí, irmãos, não perder oportunidades. Deus nos deu uma porta aberta. Mas pastor, eu não sei falar, eu não tenho muito conhecimento. Procure ter. Lá em Tiago, na sua carta, ele orienta que aqueles que se acham falto de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Hoje nós estamos numa época extraordinária para esse aspecto, porque há muitas ferramentas. Se você tem acesso à língua inglesa, você vai ver bibliotecas aí online que a sua existência, se você se dedicasse toda ela a estudar o que tem lá, você não estudaria nem 1%. Mas mesmo em língua portuguesa, há muita coisa, seja em áudio, seja em vídeo, seja em texto. Há muita literatura hoje na língua portuguesa, né? Basta ver, né, o que tem na FELIC todos os anos ali no Parque do Povo. O que está faltando em nós?
O que está faltando muitas vezes é esse desejo, essa expectativa. Hoje é culto de missões. Você tem uma missão. Não precisa ir lá para o lugar onde nossa irmã está lá na Amazônia. Você pode fazer missões, né? Começando até pela sua própria casa, pela sua própria família, né? Mesmo você tem que dar um bom testemunho, para que as pessoas, aqueles seus parentes, vejam em você o que ele não vê nos demais. Primeira coisa, o problema é que às vezes o crente não dá testemunho, concorre com as mesmas práticas dos incrédulos. Primeira coisa, você dá testemunho. Segundo, você orar a Deus para ter oportunidade. Você tem orado por sua família, seus pais, você que tem pai ainda, seus irmãos, por seus parentes. Você, quando está com eles, você ora a Deus para que lhe dê oportunidade, para que você possa introduzir o evangelho para essas pessoas. Sabe que a gente tem sido intencional? Eu gosto muito do pastor James quando ele diz: nós temos que ser mais intencionais. Nós não somos, né? Uma amiga sua de faculdade, de colégio, de trabalho, você já presenteou essa pessoa com um livro no dia do aniversário dela, um bom livro, ou uma Bíblia, né? Você já procurou criar pontes? Irmãos, muitas vezes a gente quer transferir para a igreja aquilo que é uma missão nossa. Nós temos, às vezes, que a igreja cria muitas estratégias. Você sabe qual é a principal maneira de se preencher essas cadeiras que estão vagas aqui nessa igreja? É no seu relacionamento interpessoal, no seu ambiente de convivência, no seu ambiente social. Se você viver o evangelho, se você dá um testemunho do evangelho, você vai criar, você naturalmente vai atrair essas pessoas. Se você é luz, se você é sal. Mas o problema é que você às vezes está sendo tão trevas como aquele incrédulo. Você está tão em trevas como aquele incrédulo. Hein, Bill? Nós somos companheiros de mototáxi em 1997, há 26 anos, hein, Bill? Nós estamos ficando velhos, hein, Bill? Quantos incrédulos não estão ali? Quantos ali não foram alcançados por um panfleto, um testemunho, uma postura diferente? Isso atrai as pessoas, irmão. Isso atrai as pessoas. Mas muitas vezes nós estamos num tempo marcado pelos escândalos. Muitas vezes nós somos pedra de tropeço para que pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Jesus vai dizer: ai daquele pelo qual vem os escândalos. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e essa pessoa ser lançada no meio do mar. Se você tem sido pedra de tropeço para alguém não se chegar ao evangelho, essa pessoa que não se chegou ao evangelho, ela não é indesculpável diante de Deus, ela é culpável diante de Deus, mas de você vai ser cobrado esse sangue. De você vai ser cobrado esse sangue. Deus nos abriu duas portas: a porta da salvação e nos abriu a porta do serviço. Agora, é natural que venha dificuldades. Deus nos abriu essa porta de oportunidades, mas isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades ao entrar por essa porta. Vamos enfrentar sim. Nos versos 8, ainda a parte B, e também os versos 9 e 10, na parte B do versículo 8, diz o seguinte: que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus aqui destaca essa igreja como sendo uma igreja de poucos recursos, de pouca força. Talvez fosse uma pequena congregação, talvez fosse composta por pessoas de classe baixa, por pobres. Talvez fosse uma igreja que tinha pouca influência nos altos escalões da cidade de Filadélfia, tinha pouca influência junto às autoridades.
A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, sem expressão, mas era uma igreja fiel. Era uma igreja odiada, perseguida, desafiada a abandonar a palavra. Contudo, ela permanecia fiel. Nós podemos dizer que a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas era forte. É um paradoxo, né? Como pode ser fraca e ser forte ao mesmo tempo? Lá em Atos capítulo 3, nós vamos ver a história, né? De Pedro e de João subindo ao templo para orarem a oração da hora nona, né? E tinha um coxo de nascença lá pedindo esmolas. E ele estendeu a mão querendo, né, que Pedro e João lhe dessem algum dinheiro. O que é que Pedro disse? Não tem o quê? Nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o quê? Levanta e anda. Era uma igreja pobre, feita por pessoas marginalizadas, dando seus primeiros passos, de pouca influência, mas era uma igreja cheia do poder de Deus. A questão hoje é que parece que a igreja trocou, é uma igreja de muitos recursos. Hoje eu estava assistindo uma mensagem, né, de uma igreja, nada contra, que ela vai construir um templo, vai comprar lá uma área que custa 45 milhões de reais. É muito dinheiro isso, irmão. 45 milhões de reais. 40 ou 45 milhões, alguma coisa assim. Porque o local lá está pequeno, tem vários cultos, eles querem ir para um lugar maior. Nada contra isso. Uma igreja rica, mas muitas vezes fraca, esvaziada do poder de Deus, da graça de Deus. Conta-se a história, eu já falei isso aqui, né? Que o teólogo católico chamado Tomás de Aquino, né? Viveu no século XI, depois de Cristo. Ele chegou em Roma, né? Aí o Papa foi mostrar para ele os grandes edifícios, a riqueza da igreja. Está vendo aí, Tomás? A igreja já não pode dizer que é pobre. Aí Tomás de Aquino disse, mas também não pode dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Nós temos que buscar, irmãos, esse enchimento do Espírito de Deus na nossa vida, irmão. Isso passa muitas vezes por viver uma vida de santidade. Isso passa muitas vezes por buscar viver uma vida de integridade. Ninguém é salvo pelas obras, irmão. Nós somos chamados, nós somos escolhidos, somos salvos pela graça de Deus. Isso está claro, nós cremos nisso. Mas nós não podemos ficar só nisso. Nós temos que evidenciar para as pessoas essa graça de Deus na nossa vida. E ela é evidenciada na nossa vida por intermédio de boas obras, de uma vida de santidade, de integridade, de retidão. Eu não tenho dúvidas, né? As duas únicas igrejas, né? Esmirna e agora Filadélfia. Não era pobre, mas era rica, rica espiritualmente. Essa é fraca, mas é fiel. É pequena, mas é fiel. Verso 9. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Lá na cidade de Filadélfia havia uma oposição ferrenha dos judeus ao evangelho. Por isso que eles são chamados de sinagoga de Satanás. A oposição
aos cristãos ali naquela cidade, instigou a muitos crentes a se calarem, a viver uma vida discreta, como uma melhor política. Mas foi nessa cidade de oposição tão forte que Jesus disse que ele abriu uma porta, e que essa porta ninguém podia fechar, e que se os crentes de Filadélfia entrassem por essa porta, alguns dos seus opositores viriam a ser convertidos. Aqueles que faziam parte da sinagoga de Satanás viriam e se prostrariam aos seus pés. Interessante isso, porque os judeus, eles estavam familiarizados com essa ideia de que os gentios viriam e se prostrariam. Os gentios que os haviam perseguido, os judeus, se prostrariam aos seus pés. Isso está lá em Isaías capítulo 60, verso 14. Não sei se dá para botar aí, Jorge. Que diz o seguinte: os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos que a desprezam se curvarão aos seus pés e chamarão cidade do Senhor, Sião, santo do Senhor. A ideia do povo judeu era de que aqueles que os estavam oprimindo viriam e se prostrariam aos seus pés. Jesus está dizendo agora que eles, que se a igreja de Filadélfia entrasse pelas portas que Jesus havia aberto, aquela porta que ninguém pode fechar, que ele tem as chaves, que ele tem a autoridade, se a igreja entrasse por essa porta, é a porta do serviço, e proclamasse o evangelho, muitos desses que estavam perseguindo a igreja viriam e, convertidos, se prostrariam diante dos pés dos irmãos lá de Filadélfia, não numa atitude, não no sentido de adoração, mas de reconhecimento que a igreja de Cristo é o Israel de Deus. Você já teve essa experiência? A Bíblia conta essa experiência, né? O apóstolo Paulo era o principal perseguidor da igreja, né? E Deus colocou ele prostrado no chão, e depois ele se tornou talvez o maior personagem da história do Novo Testamento. Veria perseguição, mas é em meio à perseguição nós não podemos recuar, nós não podemos nos omitir. Como estratégia, nós temos que avançar, não tem outro caminho. É isso que Deus está dizendo aqui para a igreja do século 21. No verso 10: porque guardaste a minha palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. As nuvens da tempestade e da perseguição estavam se formando, irmãos. A qualquer momento essa tempestade iria cair. A pergunta é: em meio a essa perseguição, essa tribulação que viria sobre a igreja de Filadélfia e sobre o mundo, qual a atitude a tomar? Seria um bom momento para a evangelização? Não seria melhor se conter em vez de avançar? Nós passamos por isso, e o quão fez mal à igreja esse período de 2020 até início de 2022. Quantos crentes, por causa dessa pandemia, não abandonaram a igreja? Quantos até hoje estão traumatizados, não foram afetados psicologicamente, que têm receio até de participar de alguma reunião, de alguma aglomeração? Quantos de nós não abandonamos o serviço, a evangelização? Isso é muito ruim para a igreja. Nunca vi, uma época de tanto medo da igreja, tanto pânico. Será que nós aproveitamos
a oportunidade, naquele momento histórico que nós vivemos há 2 anos atrás, de avançar na propagação do Evangelho de Cristo, naquele momento crítico, ou nós nos recluímos, retrocedemos? Sabe qual é a resposta de Cristo a essas perguntas aqui? Se não seria melhor se conter em vez de avançar? Ele diz: não, vocês têm que avançar. Nem a fraqueza da igreja, a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, tem pouca força, nem a oposição dos judeus, sinagoga de Satanás, nem a perseguição futura que seria derramada sobre a igreja, pode nos silenciar, irmão. Nós temos uma missão e nós temos que cumprir. Mesmo tendo pouca força, mesmo com oposição, com perseguição, seja lá o que for, nós temos uma missão. A igreja de Filadélfia tinha todos esses obstáculos: pouca força, oposição, perseguição. Mas Jesus, nesse contexto, abriu a porta da salvação, a porta do evangelho, a porta da evangelização. Irmãos, não basta, né, ser uma igreja apenas ortodoxa. Lembra lá da igreja de Éfeso? Uma igreja ortodoxa, mas tinha perdido o encanto, a alegria, o entusiasmo por Cristo. Tem muitas igrejas que são ortodoxas, mas que estão mortas. Deus quer que sejamos ortodoxos, que sejamos bíblicos, que não neguemos a sua palavra, mas Ele quer também que a proclamemos. Não é só aqui, ficar aqui. Saiu, esquece que é crente, não fala de Jesus, não dá testemunho, não vive uma vida reta, íntegra, de santidade, não procura criar pontos para... Você pode ser uma dona de casa, eu falei aqui já, dentro da sua família, no seu contexto social, não tem desculpa, não há justificativa. Não adianta apenas guardar a palavra, é preciso proclamar a palavra. Não adianta apenas não negar o nome de Cristo, é preciso anunciá-lo. Não basta ser uma igreja ortodoxa, é preciso ser uma igreja missionária. Quais os planos que você tem feito para missões? O pastor está dizendo ali, passando um recado para Jorge, que desse uma palavrinha, porque as ofertas de missões, ali a contadora olhando para mim, que não me deixa mentir, foi pelo ralo, está bem baixinho. Quanto do percentual do seu salário você contribui com missões? Você é a igreja, isso não está bem claro no Novo Testamento, essa questão do dízimo, mas a igreja convencionalmente escolheu a menor parte. Eu estava lendo esses dias, lá em Atos capítulo 2, Barnabé vendeu toda a sua propriedade e depositou aonde? Nos pés dos apóstolos. A igreja não está pedindo para você vender sua propriedade e depositar no gasofilaço da igreja. A igreja colocou lá esse percentual de 10%, tendo como referência o que os judeus faziam lá no Antigo Testamento. Mas a maioria não dá nem isso. Ficam administrando como se fosse seu. Não, você está apenas repassando aquilo que você recebeu, porque do Senhor é os céus e a terra, tudo pertence a Deus. Você acha que você é dono de nada aqui? Você é um mero mordomo, rapaz. Quando você bater das botas, meu amigo, como diz Hernandes Dias Lopes, caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Nego vai, muitas vezes você vai deixar ir bem para os cabas rasgar e brigar. Sabe qual é o maior bem que você precisa deixar para os seus filhos? É a fé em Jesus Cristo. Testemunho seu, como cristão, como pai e mãe. Transmitir os valores do Evangelho para ele. Não é nem fiel por pouco. Como é que Deus vai te colocar no muito?
Talvez você vai chegar lá na porta: Senhor, eu frequentei a igreja lá Brasil para Cristo, eu evangelizei, eu não conheço você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Seu coração, quem está entronizado nele? Quem está entronizado no seu coração? É Cristo? Ou é você mesmo? A sua vontade, o seu querer? Irmãos, a porta estava aberta para a igreja de Filadélfia. Era preciso aproveitar a oportunidade. Jesus disse: trabalhar enquanto é dia. Pois o quê? A noite vem. Vem, a noite vai chegar na sua vida, vai chegar na minha vida. O dia mau vai chegar na minha vida, vai chegar na sua vida. Não vai nessa onda desses charlatões, falsos mestres que tem por aí pregando porta larga para você. Quer ver o dia mau chegar na sua vida? A velhice. Não vem com essa conversa de dizer a melhor idade. Não é. Eu vou dizer que eu sou o mesmo homem de 20 anos, 30 anos atrás. Eu posso ser mais experiente. Fazer uma endoscopia sexta-feira, o médico disse: vai ter que fazer uma cirurgia de novo. Eu digo: puxa vida, estou ficando velho mesmo. Não tem jeito não. Vai chegar. Meu pai está com 91 anos, 91 anos, um homem forte. E hoje está lá, sendo carregado nos braços. Vai chegar. Vai chegar a doença, vai bater na sua porta, você vai morrer, meu amigo. Você vai ficar para cimento, a não ser que Jesus rasgue os céus e venha buscar a sua igreja antes. Aproveitar enquanto é dia. Você está jovem, você tem recursos, Deus está abrindo, a porta está aberta para você. Aproveite. O cara está querendo aproveitar, sabe para onde? Crente botou dinheiro no bolso, ele já está pensando em ir lá para Orlando, lá para o Paraguai fazer compras, Foz do Iguaçu. Nada contra aí, irmãos. Não é pecado não, irmãos. Mas será que você tem esse mesmo entusiasmo para as coisas de Deus? A oferta que a gente vai mandar para a irmãzinha lá no Amazonas está lá embaixo, está no fundo do poço. Vamos caminhar, que a minha mulher já está olhando para mim ali. Já é 7h58. Vamos terminar, vamos para o final. Jesus aqui dá 2 alertas. No verso 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, a tribulação vai passar, a dificuldade vai passar. Falta pouco. Vai chegar o dia da recompensa. Venho sem demora. Venho para aliviá-los dessa provação. Venho para recompensar vocês pela fidelidade. Venho para castigar os que o oprimem. Ele diz: conserva o que tens, conserva a fé, a verdade, a graça, o zelo, o amor uns pelos outros. Não precisamos de nada novo, irmãos. Conserva o que tens. Precisamos de guardar o que temos. Precisamos de proclamar o que possuímos. Cristo nos admoesta a permanecer firmes e seguirmos em frente. Nós não podemos esquecer que Jesus vem. Os crentes não falam mais sobre isso, não pensam mais sobre isso, não se vê mais pregação sobre isso. Jesus vem. Essa promessa escatológica vai se cumprir. Talvez no momento que você acha que ele não vai vir, ele vai vir. Versos 12 e 13, ele encerra aqui com um consolo. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu falei na introdução, aquela cidade era uma cidade que sabia bem o que era viver, à mercê de abalos sísmicos. Nós não sabemos o que é isso, aqui não tem terremoto, graças a Deus,
Aqui não tem abalos sísmicos. Ainda hoje, aquela região, muitas regiões do mundo, mas particularmente a Turquia, é um local, né, marcado por grandes tragédias, né, por causa de terremotos. A cidade foi destruída no ano 17. Aquilo está bem vivo na cabeça deles. Pequenos abalos era corriqueiro na vida daquela igreja. Os crentes de Filadélfia temiam os terremotos e os abalos sísmicos. Mas aí Jesus aponta para a eternidade, quando ele diz que eles seriam como colunas no santuário de Deus, onde jamais seriam abalados. Amém? Nós vamos ser colunas desse santuário celestial. Nada a partir desse momento nos abalará. Nós seremos inabaláveis. Ele diz isso. Aqui nós somos abalados por muitas coisas, pela perseguição, pelas privações, pelas enfermidades, pela morte. Mas na eternidade, irmãos, tudo isso terá fim. Amém? Tudo isso, nós não podemos perder a esperança da eternidade, irmãos. Porque é nessa esperança da eternidade que, quando essas privações, enfermidades, perseguição, morte bater a nossa porta, nós vamos ainda ter esperança. E nessa coluna, né, eles tinham a cultura, o costume, naquela época, de escrever, né, nas colunas. Haverá uma inscrição honrosa. Em primeiro lugar, o nome do meu Deus, em cuja a causa, né, o vencedor, que é coluna nesse santuário, aqui nesse mundo ele se engajou, a quem ele serviu e por quem ele sofreu nas batalhas, o nome do meu Deus. Está escrito sobre aqueles que forem colocados como colunas lá no templo celestial. Em segundo lugar, terá escrito o nome da cidade do meu Deus, a igreja de Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu. Um comentarista chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte: nessa coluna serão registrados todos os serviços que o crente fez pela igreja de Deus. Olha o que ele diz: como ele defendeu os seus direitos, ampliou as suas divisas, manteve sua pureza e honra. Vou repetir, né? O que esse grande teólogo ele escreveu: nessa coluna serão registrados todos os serviços que o crente fez pela igreja de Deus. O que é que você tem feito pela igreja de Deus? Você tem feito alguma coisa pela igreja de Deus? Vai estar registrado lá nessa coluna. Como ele defendeu os seus direitos. Você tem pelejado pela igreja? Ampliou suas divisas, ou seja, conquistou pessoas para esse corpo. Você tem se esforçado nisso? Manteve sua pureza e honra. Você tem se esforçado em se manter puro, em viver uma vida honrada, uma vida íntegra. As pessoas veem se você. Vai estar lá escrito nessa coluna. Por fim, teremos o novo nome de Cristo, o mediador, o redentor, o comandante da nossa salvação. Ficará evidente com isso sobre qual bandeira nós nos alistamos para o combate. Por exemplo, de quem fomos encorajados, Cristo. E sobre qual influência combatemos o bom combate e saímos vitoriosos, Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso referencial. Fechando, por que caminho nós temos andado? Porta larga, porta estreita. Temos aproveitado as oportunidades, a porta que Jesus nos abriu,
para proclamar o Evangelho. Temos resistido às oposições ao longo do caminho. Temos contemplado a promessa. Ele vem. Eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Você que está aqui nessa noite, você ouviu essa palavra. Eu espero que ela possa descer ao seu coração e gerar fruto. E você seja recebido na eternidade, naquele dia, como bendito de meu Pai. Vinde bendito. Vinde bendito. Essa voz, hein? Vinde bendito. Para o teu descanso. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Mas do outro lado vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Irmãos, se tiver de perder tudo que você tem, que você é, por causa do Evangelho, vale a pena. Um dia você vai saber disso, face a face.